Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o irmão Cláudio. Quero dedicar este vídeo aqui aos irmãos dos 5 solas. E nós estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre o assunto da lição do próximo domingo, que é amanhã, que fala sobre as promessas de Deus para Israel. Eu quero ler esse texto aqui, que está na leitura bíblica, que diz assim, lá em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para uma terra que eu te mostrarei. E quero ler aqui também em Gênesis 18, no versículo 19, que diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O primeiro texto diz assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da casa do teu pai, sai dos costumes da tua parentela, sai debaixo da lei que governava a casa de teu pai, sai da tua terra, sai da tua pátria. Pai, lar, parentes e pátria. E aqui Deus diz para Abraão, tenha certeza, Deus crê, Deus acredita em Abraão, Deus tem fé em Abraão, de que Abraão não somente cumprirá aqui este mandamento, esta ordem de sair e ir em direção a uma terra que será vista por ele, que Deus vai mostrar para ele. Mas Abraão também vai ordenar. Deus está dizendo, eu sei que Abraão vai direcionar os filhos dele para que guardem, para que mantenham, para que defendam o caminho do Senhor. Eu acredito aqui que, como Deus, desde o princípio, tomou Abraão para que Abraão fosse referência, Abraão fosse espelho para as demais famílias e gerando-se uma grande nação, saindo de Abraão um grande povo, seriam representantes nacionais para Deus. Ou seja, Deus sempre procurou alguém que o representasse. É aqui que eu quero refletir com os irmãos. Deus sempre buscou pessoas, seres humanos, que o representassem e que guardem o caminho. Olha só, não é só Abraão que vai abandonar, deixar todo o costume, deixar toda a cultura, deixar toda mania, toda maneira, todo método que seu pai, que seus parentes, que a sua pátria lhe ensinou. Mas Abraão tomará os seus filhos e vai passar esse ensino, essa tradição oral, e não somente por vida, por legado, por costume, por vida diária, Abraão passará para os filhos, ou seja, passará para os filhos o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Então Deus cumpre as promessas na vida de Abraão, só que não, essas promessas, elas não têm peso. Essa promessa que Deus faz a Abraão de ser um grande povo, de ser uma grande nação, de ter um nome aviltado, um nome proclamado, um nome nomeado, renomeado, afamado,
Não somente isso, de ser pai de grande nação, mas principalmente profundo, sabe? De um peso maior, de uma essência maior. Deus está dizendo para Abraão que o caminho do Senhor deve ser mantido. O caminho do Senhor deve ser mantido. A referência do Senhor deve ser mantida. A identidade com Deus deve ser mantida. E assim vem a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. É o caminho de Deus sendo guardado, praticado, publicado, revelado, defendido e mantido, que vai com que fazer que Abraão seja uma grande nação. E é esse caminho, essa referência é a referência de Deus. Ou seja, falar a respeito de Deus. Quando ele diz que ordene que os filhos guardem o caminho do Senhor, Abraão agora é referência de Deus. Abraão vive naquilo que Deus aprova e descarta aquilo que Deus reprova. Abraão anda com Deus, Deus tem mostrado para Abraão a terra que eu te mostrarei, ou seja, onde tu vai viver, a forma que tu vai viver, o que tu vai aprender de mim, Abraão. Quem eu sou, tu vai andar comigo, tu vai saber a meu respeito, a identidade, vai se identificar comigo. Tu vai me proclamar. E aqui, irmãos, eu quero falar o seguinte: proclamar a Deus, referência de Deus, sermos referências de Deus, sermos testemunha de Deus. Deus está dizendo que os filhos deveriam guardar os ensinos, deveriam guardar o caminho. E aí sabe o que é que está acontecendo? Está se perdendo o caminho do Senhor. Essa geração, esse povo, irmãos, essa massa de cristãos, de evangélicos, que aí poucos sabem do verdadeiro caminho do Senhor, a terra que eu te mostrarei. O que está acontecendo? A liderança está mudando o evangelho para um evangelho diluído, para uma fé detrida, uma fé esfacelada, uma fé nas coisas materiais, uma fé deturpada, diluída, irmãos. E aí o que está acontecendo? Estão falando a respeito de Deus, estão dizendo que Deus defende, que Deus defende a política, Deus defende a cultura, Deus defende a economia, Deus defende a ação social, Deus está no meio das mudanças. E aí o que está acontecendo, eu vou citar aqui esses pastores, olha só, Marçal, Silas, Feliciano, o Trovão, todos esses, o que está acontecendo, estão perdendo o foco, perderam a terra que eu te mostrarei, perderam o caminho, esqueceram e mudaram o pensamento, mudaram a doutrina, mudaram o evangelho, mudaram a palavra de Deus, distorceram a palavra de Deus. Sabe, irmãos? Por quê? Porque agora eles não pregam o evangelho, não pregam a salvação, eles não pregam a cruz. Agora eles se misturaram na cultura, na política, enquanto que
Paulo sendo referência de ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo. Quando Paulo dizia, olha, eu nada pretendo saber entre vós, anunciar para vós, proclamar para vós, senão Cristo crucificado. Cristo crucificado, irmãos. E aí o que está acontecendo com essa liderança eclesiástica, essa liderança? Esses líderes se misturaram, se perderam no caminho. E não somente isso, estão espalhando esse evangelho podre, nojento, fedorento, que fede as narinas de Deus, que fede e fere a honra de Deus, quando misturam com política, com poder, com ambição, com metas, com arrogância, sabe? Acabou-se os frutos. É ameaças, é altivez. De novo, nós voltamos aqui dizendo que Abraão deveria fazer com que os filhos guardassem o caminho. O caminho para o Senhor, o caminho do Senhor. E aqui Abraão fez isso, e como Deus sempre quis alguém que representasse a ele, irmãos, representasse a Deus, falasse de Deus, referência de Deus. Sabe o que é que está acontecendo? Não somente na nação, mas também na comunidade, mas também no bairro, mas também em cada lar. Nós devemos ser referência de Deus. Proclamarmos o caminho verdadeiro de Deus. E há um grande perigo, mora um grande perigo para aqueles que não conhecem a Deus e que falam a respeito de Deus e que querem defender a Deus e defender os princípios a respeito de Deus e defendem coisas que Deus não aprova, que Deus não está defendendo, que Deus se preocupa mais com a salvação do ser humano do que mesmo mudanças culturais, mudanças sociais. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a alma. É quando nós nos transformamos pelo Evangelho. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aí, se nós estamos mostrando a verdadeira palavra, a verdadeira escritura de Deus, a verdadeira salvação, o verdadeiro meio de salvação, o verdadeiro caminho de Deus, o caminho para Deus. Deus quer que você seja referência. Deus quer que você seja uma testemunha dele. Seja um proclamador dele, mas do verdadeiro caminho que leva a ele. E para isso nós temos que conhecer muito bem as Sagradas Escrituras. Devemos muito bem estar ligados com Deus. Devemos estar em comunhão com Deus. Devemos estar unidos com Deus. Devemos estar refletindo em Deus. Devemos estar sensíveis a Deus. Precisamos estar influenciados por Deus. Para que eu possa ser na minha casa um representante de Deus. Representá-lo na minha casa. Eu preciso conhecer primeiro. Eu não posso pegar qualquer coisa que é jogado na mídia, qualquer coisa que é jogado nas redes sociais, nessas comunidades sociais, e dizer que Deus defende aquilo, representar Deus com aquilo, representar Deus com política, representar Deus com ganância, com ambição, dizer que Deus quer dinheiro, que Deus está preocupado com dinheiro, que Deus está preocupado com o exterior, que Deus está preocupado com construção de templo, que Deus está preocupado com mudanças. Deus está preocupado com as almas, meus irmãos. Que nós possamos sempre nos manter nessa integridade, sinceridade, vivendo diariamente, cada momento,
Não é um culto de 2 horas, levarmos nosso filho e dizermos que nós estamos cultuando a Deus, mas é uma vida diária, no levantar e do deitar. Dia após dia, semana após semana, meses após meses, anos após anos, nós nos mantermos firmes, nos mantermos convictos, mantermos a palavra de Deus verdadeira, sincera, honesta, pura, limpa, e proclamarmos o verdadeiro caminho do Senhor, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira cruz, o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, a verdadeira escritura, a verdadeira glória de Deus, o verdadeiro Cristo, meus queridos irmãos. Deus abençoe você. Seja você referência, seja você proclamador, fiel das coisas de Deus, da piedade, da salvação de Deus. Amém.